servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Tem coragem e confia no Senhor. Confia no Senhor. Tem coragem e confia no Senhor. Confia no Senhor. Escutai a minha prece, eu vos imploro, Senhor. Compadecei-vos de mim, atendei o meu clamor. Tem coragem e confia no Senhor. Confia no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, aqui no santuário, celebramos a missa própria do ano jubilar. Nesta Assembleia Eucarística está presente um grupo de séniores do Conselho de Vila Nova de Foscoa, Diocese de Lamego. Que todos nós possamos estar aqui na presença do Senhor para celebrarmos dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente,
desejo ardente do coração humano. Olhai benignamente para o vosso povo peregrino neste ano de graça, para que, unindo-se a Cristo, rocha da salvação, possa alcançar alegremente a feliz esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do traje de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e tereis o nome de ministros do nosso Deus. Eu lhes darei fielmente a recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. A sua linhagem será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Palavra do Senhor. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Encontrei David, meu servo, ungi-o com o óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentará. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantará eternamente as misericórdias
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado, levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um ano jubilar é sempre um ano de graça de Deus. Como nós escutamos na primeira leitura do profeta Isaías e no Evangelho, que também foi a primeira leitura que Jesus leu, corresponde à primeira leitura que Jesus leu na sinagoga de Cafarnaum e disse: isto acaba de acontecer hoje. Este ano da graça do Senhor acaba de acontecer hoje. Foi o que Jesus disse em Nazaré. Que significado tem ou pode ter para nós celebrarmos um ano de jubilar? Celebrar um ano jubilar é isso, é celebrar um ano de graça do Senhor. Mas nós, ao celebrar um ano jubilar, devemos tomar consciência que toda a nossa vida é já um ano de graça. Vivemos no tempo da graça de Deus. Jesus Cristo veio restabelecer, reconciliando-nos com Deus, conosco próprio e com os outros, a harmonia desfeita pelo pecado. E por isso, toda a nossa vida cristã é uma vida que deveríamos viver com a consciência de que vivemos no tempo da graça. Um ano jubilar é sobretudo para nos ajudar a tomar consciência disso, que nós somos chamados a viver a nossa vida de fé com esta consciência profunda de estarmos a viver um tempo da graça do Senhor. E que podemos fazer nós para realmente vivermos toda a nossa vida e não apenas este ano como um tempo da graça do Senhor. Primeiro, tomar consciência disso. Nós somos pessoas
que pelo batismo já foram agraciadas, já receberam a graça da salvação e da filiação divina. E por isso somos pessoas abençoadas por Deus. A bênção de Deus já nos foi comunicada. A graça da salvação, o dom de sermos adotados como filhos de Deus já nos foi dado. E por isso vivemos permanentemente num tempo de graça. E precisamos, cada vez mais, de entender que viver como pessoas abençoadas por Deus significa perceber que toda a nossa vida, e não apenas alguns momentos, são tempo de graça. Todos os instantes da nossa vida são tempos de graça. Que em todos os momentos Deus nos enche de graça e de bênção. Não apenas quando eu rezo, não apenas quando eu participo na missa, mas em todos os momentos somos pessoas abençoadas por Deus. Já o fomos a partir do dia do nosso batismo. Isso leva-nos a viver a nossa fé com outra atitude, com outro olhar, com outro horizonte. Vivemos, se somos pessoas favorecidas, agraciadas por Deus, deveríamos trazer no nosso coração aquela oração da Mãe do Céu, o Magnificat. A nossa vida devia ser um constante cantar as maravilhas, os favores que Deus fez e continua a fazer por nós, por meio de Jesus Cristo. Não apenas fixar-nos nos dons, nos favores de ordem natural, material que Ele nos concede, como o dom permanente da vida, por exemplo. É Ele que nos mantém em vida permanentemente. Como termos sol e chuva para que os nossos campos deem frutos. Tudo isso é bênção de Deus, que se derrama sobre nós, sobre a humanidade. Mas fixar a nossa atenção mais ainda nos favores que servem e que contribuem para a nossa santificação e para a nossa salvação eterna. Constantemente Deus nos oferece dons particulares, graças particulares a cada um de nós, que se nós acolhemos, podem ajudar-nos e ajudam-nos de facto a crescer na nossa vida de fé, a crescer na nossa amizade com Deus e no amor que somos chamados também a ter para com os nossos semelhantes, para com os irmãos. Ver, por exemplo, e viver os sacramentos como bênção de Deus, como graça de Deus. Cada sacramento é um sinal eficaz da ação salvadora de Deus para nós, da graça de Deus para nós. Então nós deveríamos viver os sacramentos não como uma coisa que tem que ser, mas como um dom imenso que Deus nos oferece e que nós deveríamos, portanto, acolher com gratidão e com alegria. O ir à confissão, ao sacramento da reconciliação, é uma bênção medonha, imensa, que Deus nos concede, porque de cada vez, se verdadeiramente arrependidos nos confessamos, Ele nos oferece o perdão, Ele nos reconcilia de novo consigo. A Eucaristia em que Ele se dá como pão de vida eterna, não nos dá coisas, dá-se a si mesmo, o que é imensamente mais. E oferece-nos a luz da sua palavra. Nós não deveríamos participar nunca na Eucaristia como se fôssemos uns condenados que são obrigados a ir. Mas acaso um dom é assim que se recebe? Um dom não se recebe com alegria e com gratidão? Não deveríamos nós participar na Eucaristia com essa atitude de coração?
Não devíamos nós não perder nunca nenhuma ocasião para participar na Eucaristia, não apenas ao domingo, mas até durante a semana, se pudermos, porque é bênção, é graça de Deus que Ele nos oferece em cada sacramento. No sacramento do matrimónio, que hoje está tão posto de lado, tão desprezado por a maioria dos cristãos, infelizmente, aqui na Europa, e não só. Não é uma bênção de Deus? Não é receber de Deus a confirmação do amor? Não é receber de Deus a força para crescer nesse amor? Porque quando se casa ainda se está no começo do amor. Há muito caminho ainda para andar. Então viver um ano de graça, um ano jubilar, é tomar consciência disto. Não é só este ano, não são só as indulgências e devemos procurar tê-las, recebê-las de Deus, que são também mais um sinal da graça de Deus para nós, toda a nossa vida, meus irmãos. Deveríamos vivê-la com esta atitude de gratidão, de profunda alegria por sermos tão favorecidos por Deus, que continuamente nos oferece meios de graça, de salvação, e que nós às vezes passamos indiferentes, como se não nos interessasse para nada, corremos atrás de coisas que não nos garantem felicidade e vida verdadeira e para sempre, e desprezamos o dom de Deus. Então, meus irmãos, que ao viver este ano jubilar, nós tomemos cada vez mais consciência disso. Somos pessoas abençoadas por Deus. O cristão é uma pessoa particularmente abençoada por Deus. Mas não somos só para nós. A bênção de Deus não a podemos guardar num cofre. Essa bênção de Deus tem que passar de nós para o nosso mundo. E por isso viver com esta consciência de que sou uma pessoa abençoada, para ser sinal de bênção para os meus irmãos, para ser luz do mundo e sal da terra. Esta bênção de Deus não a posso guardar egoisticamente para mim. As graças e os dons que eu recebo de Deus são certamente para o meu bem, mas também nunca só para mim, para bem dos meus irmãos também. E, portanto, tomar consciência de que eu sou sempre um enviado, abençoado para ser sinal da bênção de Deus para os outros, para os que ainda não creem, não adoram, não esperam e não amam o Senhor. E por isso estão desligados da fonte da vida e da alegria que é Deus. E para aqueles que, embora sabendo e dizendo que acreditam em Deus, vivem como se Ele de facto não existisse, vivem de costas voltados para Ele, metidos numa vida de pecado permanente. Nós somos para ser isso, sinal da bênção de Deus para o nosso mundo. O cristão não é cristão só para si, é cristão para ser discípulo enviado por Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, disse Jesus, e disse-o a todos nós, a toda a igreja, ali representada nos apóstolos. A igreja que começava a nascer, que nascia. Então, meus irmãos, para realmente sermos peregrinos de esperança, ou seja, homens e mulheres que comunicam esperança ao nosso mundo, precisamos de trazer a certeza desta esperança de que já fomos salvos por Jesus. E que essa graça Ele quer estendê-la a todos os seres humanos. E que nós devemos ser sinais dessa graça, dessa bênção divina para os outros. Que a Virgem Mãe, que aqui veio precisamente como bênção de Deus, mas veio como mensageira para nos chamar, para nos alertar, para nos arrancar da vida do pecado, para entrarmos na luz de Deus, na luz que é Deus. Que o nosso coração saiba abrir-se com gratidão e amor à graça de Deus.
Estes dois irmãos celebram hoje as suas bodas de diamante. Bendito seja Deus. O Sr. Fernando de Jesus e a Senhora Leonor da Conceição. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos por estes irmãos. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Agora põe no dedo dela e depois ela põe no seu. É o mais pequeno. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece sempre, neste momento oferece, este terço que é da celebração dos 100 anos, do centenário das aparições. Certamente que já o rezais todos os dias. Diz que tem um dos 25 anos. Continuai a rezar, e aqueles que não rezam, pois ouçam o que a mãe pede. Todos os dias rezem o terço para obtermos a paz no mundo. É pedido da mãe, feito aqui em Fátima a todos nós. Então, muitos parabéns e obrigado pelo vosso testemunho de amor fiel. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 O Senhor da vida e da história dá à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito, para que possa descobrir o caminho do bem, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus e para conosco, e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renovem no encontro com Cristo vivo e irradiem a esperança viva que os habitam, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que se lembram dos pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã
na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe de seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho, e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que os lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração. Fazei que todo homem vos reconheça como único Deus verdadeiro e aquele que enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Sai eterno de infinita vida, no caminho eu confio em Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa os muros, Espírito de chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Sai eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte, neste tempo de graça. Renovais os vossos filhos, reunis os vossos filhos numa só família, para que, iluminados pela palavra da vida, celebrem com alegria o mistério do vosso Filho, morto e ressuscitado. Ele, salvação sempre invocada e sempre esperada, chama todos à sua mesa, cura as feridas da alma e do corpo e dá alegria aos tristes. Por todos estes sinais da vossa benevolência, possamos renascer com fé viva e firme esperança. Fazei de nós mesmos uma oblação de amor aos irmãos, na esperança da vinda de Cristo Salvador. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a consciência de sermos filhos de Deus, abençoados em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, rezemos cheios de fé e confiança, como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada. Mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos sustentais com o mesmo pão e a mesma esperança, confirmai-nos na vossa graça, para formarmos em Cristo um só corpo e um só Espírito, e com Ele ressuscitemos para a glória celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do vosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A todos desejo um santo dia e aos que estáis como peregrinos no santuário, uma santa peregrinação. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.